Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário e também nas plataformas onde estamos sendo acompanhados por um número cada vez maior de assistentes, telespectadores, seguidores, com o objetivo de partilharmos informações de estudos a respeito da doutrina espírita. Aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, a sua companhia. E a proposta hoje é falarmos sobre o que não é o Espiritismo. Já tivemos um programa aqui em que falamos o que é o Espiritismo. E hoje a proposta é o que não é o Espiritismo, o que está fora da doutrina, dos ensinamentos, da codificação de Allan Kardec, da contribuição trazida por tantas pessoas, seres, espíritos que foram e que continuam sendo importantes na informação, no esclarecimento do que seja a doutrina espírita. E repetindo mais uma vez, no caso de hoje, do que não é o Espiritismo. Jorge Brandão, neste universo de estudos das questões da espiritualidade, neste universo que causa tanta curiosidade, e para muitos mais do que curiosidade, medo, preocupação, angústia, ansiedade, o que é o mundo invisível? O que existe além daquilo que nós não vemos? Onde é que o Espiritismo se enquadra? O que não é Espiritismo nesse contexto todo? Bom, agradecendo a todos aí pelo apoio, pelo prestígio, pela honra de sintonizar conosco, né? Através das redes sociais, através da TV Diário, né? Que aos finais de semana e também durante a semana reprisa esse programa. Nós estaremos sempre abertos, né, a perguntas, questionamentos, dúvidas. Isso enriquece muito o nosso programa e é o que nos pauta aqui para trazer novos assuntos também, né? Então, a nossa proposta hoje é de nós esclarecermos um pouco mais, buscar um esclarecimento sobre a doutrina espírita, quebrando alguns mitos, alguns tabus, né, que existem e mostrando realmente, né, o que não é espiritismo, porque existe na sociedade uma certa, às vezes, confusão, certas dúvidas sobre isso. Mas nós queremos especialmente dizer aqui hoje que todas as religiões são importantes e que nós respeitamos a todos os credos, a todas as crenças, né? E nós estamos aqui em nome do Espiritismo e por isso, então, vamos buscar trazer algum esclarecimento sobre esse assunto. Muito bem. Mitos e verdades, Márcia. É a fé que a gente professa, né? É aquilo que a gente acredita. Então, nessa toada que o Jorge traz, eu também penso e reforço bastante essa questão de que às vezes se pensa que é só o Espiritismo que salva, né? Que as doutrinas, em sua grande maioria, às vezes por muito tempo, acabou indo por essa linha de pensamento de buscar ter uma verdade absoluta, às vezes, e equivocadamente conduzir de forma inadequada, né, aqueles que estão ali na condição de adeptos daquela filosofia. Até tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu utilizo bastante, a 842, quando Kardec interroga a espiritualidade justamente sobre essa verdade maior, né? Ele diz assim, uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de se colocar como tal? Olha só. E aí a espiritualidade responde ali para ele de maneira ímpar. Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, homens praticantes da lei de amor e de caridade em sua pureza máxima, em sua aplicação mais ampla. Em instante algum, a espiritualidade se colocou numa posição absoluta de conhecimento acerca de determinado conteúdo, de forma a menosprezar ou diminuir a grandeza de qualquer outra filosofia religiosa, né? A espiritualidade nos chama muito atenção quanto a isso, até porque o espiritismo não teria como abarcar todas as pessoas, todas as crenças, todas as convicções, e a própria espiritualidade se desdobra muito nesse sentido para auxiliar o nível de compreensão
compreensão e de convicção de cada alma em suas necessidades para que ela atinja o objetivo essencial, que é realmente a conexão adequada com o Pai, que vai auxiliar nesse processo de caminhada enquanto espírito encarnado na Terra e na continuidade da sua caminhada evolutiva, né? Então, de forma alguma, o Espiritismo salva. O Espiritismo dá material para que nós nos salvemos, assim como todas as filosofias que direcionam ao Pai, dá esse material. Cabe a cada um de nós saber utilizar essas ferramentas, realmente se colocar na condição de partícipe nesse processo junto a Deus, né, mudando a caminhada evolutiva realmente. Então eu penso que essa abordagem que o Jorge trouxe inicialmente é importante para a gente começar. Então não estamos aqui com a intenção de trazer uma verdade absoluta, até porque não a temos. Temos parte daquilo que a gente já consegue compreender e nos auxilia muito nessa caminhada. E o objetivo é compartilhar nessa perspectiva com aqueles que estão também buscando algum esclarecimento, alguma compreensão diferenciada da vida, né? Então, nesse sentido, nós temos aí uma codificação. Um mentor, poderíamos assim dizer, que se fez homem, Kardec, e possibilitou, né, a codificação. A codificação, um corpo de filosofia ali mais materializada para que a gente tivesse um referencial. E aí, nesse aspecto, é que a gente diferencia um pouco aquilo que está destoando, aquilo que está um pouco fora daquela proposta inicial, mais pura, ali que foi trazida pela espiritualidade, né, mais simples, sem grandes aparatos. É nesse sentido que a gente busca a abordagem hoje, então. Aliás, enquanto a Márcia estava falando, e antes que a Márcia referisse Kardec, eu estava imaginando Kardec nesse contexto. Na resposta da Márcia, na explanação inicial da Márcia. Exatamente por isso, quando fala em dúvidas, Kardec foi talvez quem mais tem incentivado a dúvida como processo de esclarecimento, de busca de esclarecimento. Sempre recomendou, duvidem sempre. Tá? Duvidem, inclusive, das informações que vêm do mundo espiritual. Tá? Kardec é o codificador. Tá? Ele criou o termo espiritismo. Tá? Mas, e eu fiz esse gancho para trazer pedir a primeira participação do Diógenes. Espiritismo, espiritualidade. Qual é a distância? Onde é que um está dentro ou próximo do outro? Pois o que tu tinha falado antes ali, Vicente, a respeito dessa liberdade que o Espiritismo dá de questionar, de estudar a doutrina mesmo, né? Não é algo dito sagrado, que não pode ser questionado, não pode ser contestado, é um ensinamento fechado, né? Porque Kardec, certa vez ele nos falou que se um dia a ciência comprovasse algum equívoco do Espiritismo, que a gente largasse o Espiritismo e seguisse a ciência, não com essas palavras, mas foi essa mensagem que ele deu. Então, nos trazendo que o Espiritismo é uma doutrina aberta, né? Eu costumo dizer que o Espiritismo é uma doutrina laica, porque ela não fecha as portas para ninguém, ela não tem um sacerdócio, ela não tem rituais, ela não existe o sagrado naquele sentido de que não pode ser contestado. Então, o Espiritismo, ele é amplo, ele tende a ser amplo por isso, porque ele abarca todos, né, sem diferenciar ninguém. O fato da espiritualidade, do Espiritismo, às vezes as pessoas me perguntam, né, o Espiritismo, qual é a diferença de Espiritismo para espiritualismo, né? Uhum. Assim, a compreensão, né, que eu tenho que todas as religiões, elas são espiritualistas, porque elas aceitam a vida após a morte, né, a continuidade do espírito. Acreditam em Deus. Isso, então assim, todas as doutrinas, elas são espiritualistas. Uhum. O espiritismo tem o diferencial de que tem toda a questão, né, da reencarnação, né, do mundo espiritual, que você pode retornar. Essa que seria a diferença da pessoa que é espírita e que é espiritualista. A espiritualista, ela pode ir para outras religiões porque ela compreende a vida após a morte. Uhum. Ela aceita isso, mas o que vai acontecer depois é que uma religião vai destoar da outra, né? Ou vai concordar ou não vai concordar, né? A diferença está na base biológica, né, Diógenes? Outra coisa que pergunto muito é com relação também a espiritismo, candomblé, umbanda, é tudo a mesma coisa? Eu acho que vai nessa toada da tua resposta também, né? Sim, é muito do que cada segmento compreende após a morte, né? O espiritismo tem a sua particularidade, né? Tem toda a história do espiritismo, das pesquisas de Kardec e tudo mais, que vai nos trazer um outro ensinamento, né, mais particular. Mas
A pessoa ela é espiritualista pelo simples fato de acreditar na vida após a morte, né? Ela transcende, ela consegue transcender a vida, que é diferente do materialista. Que o materialista morreu, acabou tudo. Né? O espiritualista não, ele já tem essa compreensão mais à frente. E o espiritismo tem esses pontos básicos, né? Como tu falou, tem a questão da reencarnação, tem a questão da comunicação com os espíritos, né? Tem a pluralidade dos mundos habitados, né? Tem a questão do livre-arbítrio, né? Que nos bate muito nessa questão, a importância do autoconhecimento, né? A importância da prática da caridade, né? Da verdadeira caridade, que nós já falamos aqui no programa anterior, né? E uma coisa que eu acho muito, muito importante, que o Espiritismo nos traz, que nos fala, e as pessoas às vezes até não compreendem, é a questão da fé raciocinada, que Kardec tanto fala, né? Que nós entendermos realmente, né, que Deus é um pai de amor, como Jesus nos ensinou, né? E nós entendemos que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é a nossa... Todos nós temos uma missão aqui na Terra, e uma missão que é de nos melhorarmos, né? De adquirirmos virtudes, né? De eliminar alguns defeitos, e ir ao encontro dessa lei do progresso, né, que faz com que a gente tenha uma evolução constante. O Espiritismo nos dá respostas muito importantes que serenam a nossa mente e o nosso coração, né, que nos fazem compreender, né, a importância da utilização desta encarnação, né, a boa utilização, sem perder oportunidades, por exemplo, de fazer o bem, né? E a própria evolução, né, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita também. Que é a lei do progresso. Né? A lei do progresso, claro, a lei do progresso. Tá? E eu diria que, como já foi colocado, existem pontos comuns, tá, entre todos os que são espiritualistas e não são espíritas. Tá? A compreensão, a aceitação da existência de um ser superior, comum a todas as religiões. Todas as religiões. Quem acredita, né, que exista um mundo além daquilo que se vê, acredita num ser criador. E às vezes tem denominações diferentes. Nós chamamos de Deus, tem outras denominações. Mas o ser superior, tá, a existência da vida depois da morte, a própria imortalidade do espírito, também é comum a todas as religiões. E aí começam a aparecer as diferenças. Então, o que não está aí, nos princípios da doutrina espírita, não é espiritismo. Como, por exemplo, já foi dito aqui, não vou trazer nenhuma novidade, né? A comunicabilidade com o mundo espiritual. Isso faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. É provado e comprovado, tá? No estudo, na prática e na própria interferência da ciência, que vem se debruçando a respeito desse assunto há muito tempo. A reencarnação, que até 540, por aí, no concílio de Constantinopla, era comum a praticamente todas as igrejas cristãs, a crença na reencarnação, a partir dali houve uma mudança radical. O espiritismo, como é fé raciocinada, busca a informação pela lógica, manteve a sua posição sempre, né, em acordo com a reencarnação. É outra diferença. Então, são alguns dos princípios que fazem parte da fundamentação da doutrina espírita que nos colocam na diferença com outras crenças e, como aqui já foi dito, com todo o respeito, e a Márcia referiu a questão da Umbanda, do Candomblé, de outras práticas, né? Qual é a visão do espiritismo a respeito disso? Bom, é importante isso que a Márcia comentou, né, que o espiritismo não tem hierarquias, né, não tem vestes, não tem rituais, não tem amuletos. Deixa eu só te interromper, não perca o teu raciocínio. É que me ocorreu agora, dentro dessa, das pessoas que querem alguma informação, tá? Tem curiosidade. Tá? E como sabem, né, o Jorge é palestrante, a Márcia é palestrante, o Diógenes é palestrante, nós temos muitos palestrantes. O Vicente é palestrante. Pois é, e aí as pessoas, quando tiver uma palestra eu quero ir, quero ver. Tá bom, se tiver uma palestra, convidei um amigo meu que nunca tinha tido nenhum acesso, né, a qualquer reunião espírita, doutrinária espírita, como eu não tinha tido até 9 anos atrás. Tudo bem, foi lá, ficou. Primeira pergunta, o que eu tenho que fazer? Qual é o preparo para ir? Nenhum. Vai lá. Mas não vão me perguntar nada, não tem que assinar nenhum papel lá, uma ata. Não, nada. Não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada. Né?
Né? Quais são os pré-requisitos, as pré-exigências? Nada. Só vai, vou te pegar aí, tu vai comigo e Vai vamos lá. vestido. De preferência. De preferência uma roupa. E sóbrio. E sóbrio. Isso, Bem de preferência, mas se não tiver também, vai receber uma ajuda lá. Decida bem, confortável. Foi lá, tudo bem, ficou lá, assistiu a doutrinária, veio depois ali a aplicação de passe, fiz sinal para ele, perguntei se ele queria receber o passe. Tudo bem. Me olhou assim, como quem pergunta, e agora dói? Não vai te trazer nenhum mal. Será que dói? Pois é. Aí depois, quando terminou, saímos dali, e aí? Mas eu tinha uma ideia completamente diferente. É a ideia do mistério. Né? O sensacionalismo, aquela coisa mais mística. O espírito, acho que vai enxergar. Informações. Entrei na casa, a mediunidade aflorou. Os médios todos estão vendo quem está comigo. Mensagens diretas para ele, né? Isso. Desculpa, Jorge, te interromper. Não, é isso. Então, o Espiritismo não tem esses dogmas, essa hierarquia, essas vestes, esses amuletos, esses sacrifícios de animais, né? O Espiritismo vai pelo princípio de dar de graça o que de graça recebesse, né, que Jesus falou. Nenhum palestrante, nenhum orador, ninguém que está trabalhando está recebendo, né? Claro que algumas casas têm funcionários porque é necessário alguns serviços, né? Mas todo espírita faz seu trabalho gratuitamente, né? Então, nesse contexto, dá para começar a fazer uma diferença do que realmente não é espiritismo, né? E essa questão do que é espiritualismo e espiritismo, que o Jorge estava falando, todo espírita busca ser espiritualizado, mas nem toda pessoa espiritualizada é espírita. Né? Então, isso dá para fazer essa diferença também, né? Algo que acontece muito também até para essa confusão com a Umbanda, com outras religiões, né? Da pessoa chegar e dizer assim, dela dizer que teve algum sintoma mediúnico, ou tá ouvindo, ou enxergou alguma coisa, e a pessoa diz assim, tu tem que trabalhar isso. Tu tem que trabalhar essa mediunidade. Vai, procura uma casa espírita, que lá tu vai trabalhar a tua mediunidade. Ou seja, o trabalhar é a prática, a ideia de que se eu vou entrar numa casa espírita, a pessoa, não, aqui ó, é tal dia, tal horário, vem aqui, tu vai sentar na mesa, a gente já vai começar os trabalhos, tu vai começar a trabalhar a tua mediunidade. Não, a gente esclarece que antes de qualquer prática existe o estudo da mediunidade, né? Para que a pessoa não se deixe levar por uma prática mediúnica despreparada, né? E isso acaba fazendo mal para a pessoa. Sim, sim. Então, isso é uma coisa que é importante a gente deixar claro, que o espiritismo não é você entrar lá e já querer trabalhar a tua mediunidade. Vai ter todo um preparo antes, alguém com muita experiência nessa casa que vai conversar, vai fazer o acolhimento para ver o que está acontecendo, de repente esclarecer, fazer uma educação inicial, para depois começar a ver como que isso, né, vai ser desenvolvido. Pois né? Um exemplo aí, que eu acho que bem assim, prático que a gente pode dar nessa questão da mediunidade, se nós colocarmos uma criança num laboratório de química com vários produtos e ela começar a misturar produtos, é bem provável que vai dar uma explosão. Né? Então, as pessoas que têm mediunidade, que isso não depende de ser espírita ou não espírita, né? Mediunidade existe desde que o mundo é mundo, né? As pessoas que têm mediunidade, mas que querem desenvolver essa mediunidade com segurança, com método, é preciso estudá-la, é preciso compreendê-la bem. E o Espiritismo tem um livro específico, né, para isso, que é o livro dos médiuns, né, que faz com que essa mediunidade possa ser canalizada para o bem daquela pessoa que é médium e para o bem de outras pessoas. Né. Sem esquecer que nem toda sensibilidade ou arrepio significa mediunidade. Há uma linha muito tênue entre mediunidade e loucura, sabemos nós também, né? Sim. Há um processo todo de aferição ali que precisa se estabelecer. E não tem como dizer, olhando para a pessoa simplesmente, ou por algum relato dela especificamente, que ela é médium, porque pode simplesmente ter sido uma alteração consciencial psíquica naquele momento específico, às vezes até por uma medicação, por um trauma, por um impacto emocional muito grande, que a conectou com alguma sensibilidade maior, né? Então, é muito delicado isso, e às vezes a gente se equivoca nesse aspecto, né? Nem toda percepção significa especificamente mediunidade. Não pode generalizar. Não tem como, e aí por isso que entra essa questão fundamental que o Diógenes traz, que é justamente a questão do estudo. É o tempo, realmente. A maioria dos médiuns trabalhadores, né, responsáveis que eu conheço, não iniciaram com uma mediunidade aflorada aparente que pudesse se identificar no início. Isso foi despertando a partir do contato com a proposta espírita, a partir do estudo.
que não se diziam. Meu marido hoje, por exemplo, ele é médium, trabalhador da psicofonia, passou a vida toda com sensibilidades, com tratamentos médicos, né, com uma sensibilidade que ele não conhecia, e a partir de longo tempo depois, no estudo, é que isso começou a manifestar, e ele foi se dando conta, opa, isso aqui tinha a ver, isso eu passei muito tempo da minha encarnação com essas sensibilidades, esses pensamentos que se misturavam muito, e não identificava claramente que isso era mediunidade. Depois que um trabalho de estudo, de acompanhamento, é que conseguiu ir lidando melhor com esse aspecto. E muita gente passa por isso, então é difícil uma detecção imediata, assim, é preciso realmente um acompanhamento. É claro que há casos que o afloramento é mais expressivo, e rapidamente se detecta a necessidade de um acompanhamento mais direto. Mas é óbvio que não vai se colocar essa pessoa diretamente num trabalho, né, sentar-se para realmente dar uma passividade, para ter um contato. Passividade seria comunicar-se com o mundo invisível de maneira mais direta, o espírito manifestar, né, ali através de um médium. Ela precisa ser disciplinada, né? Principalmente, né? A mediunidade tem, vamos dizer, hora e momento para se manifestar, ela não pode se manifestar a qualquer momento, porque isso causa um dano, um prejuízo, né? Então, nessa disciplina, o Espiritismo trabalha, né? Trabalha disciplinando a mediunidade, né? É igual um medicamento, né? Eu vejo a mediunidade assim como ela é uma possibilidade de se fazer o bem, de se fazer a caridade, é uma ferramenta importantíssima, né, para dar esse auxílio ao mundo espiritual de irmãos nossos que menos felizes, infelizes, né? O fato do medicamento, você precisa compreender, estudar aquele medicamento, ele tem que ser bem dosado, bem compreendido para ele fazer o efeito necessário. Porque se você utiliza mal a tua mediunidade, pode dar um efeito reverso, tanto para ti como para quem de repente poderia receber um auxílio, né? Um outro mito que se tem, às vezes, a respeito da mediunidade, um equívoco que se pensa, se eu for trabalhar agora, eu vou começar a ver espírito a todo tempo, a todo momento. E o objetivo é justamente o contrário. Vai aflorar. O objetivo é justamente você ter um autocontrole para utilizá-lo adequadamente para o trabalho no momento adequado, e você ter uma vida perfeitamente normal aí fora, na tua vida prática, sem ter esses acessos da espiritualidade a qualquer hora do jeito que querem, né? É justamente um autocontrole que você aprende a ter. Até é importante, a gente, já que estamos falando do assunto mediunidade, né, que gera muitas dúvidas, é importante a gente falar também, né, que a mediunidade leva muitas vezes o médium a se fascinar, né, a ter fascinação, principalmente os médiuns de cura. Eles começam a receber tantos elogios e tanta, vamos dizer assim, reverência, que eles acabam se achando super especiais, né? Quando na verdade a mediunidade, por isso ela precisa ser disciplinada, estudada, porque ela é um dom, uma possibilidade que se tem de ajudar muitas pessoas, porque tem um conceito dentro do espiritismo, né, que todo médium, ele é um ser mais endividado também. Ele já tem essa mediunidade justamente para compensar e para poder ajudar as pessoas, né? Mito ou verdade? Todo espírita vê espírito desencarnado? Todo espírita? Todo espírita vê espírito desencarnado? Claro que não, né? Isso é uma faculdade, né? Uma faculdade que alguns têm esse dom, essa faculdade, mas nem todos vêm. E sobre essa questão, interessante colocar, até pode ficar para as pessoas refletir, o estudo, né, do espiritismo nos mostra que, por exemplo, o espírito, depois de um certo grau de evolução no plano espiritual, ele tem uma elasticidade, uma flexibilidade de se manifestar de uma forma que o médium pode ver, como o médium imagina. Entende? Então isso facilita muitas vezes a comunicação. Então é para a gente refletir como o estudo da mediunidade é profundo, é complexo, e a gente está sempre aprendendo, né? Trabalhar a obsessão é espiritismo? Eu quero que essa pergunta seja respondida depois do nosso intervalo, para que os nossos telespectadores também fiquem refletindo um pouco, né, sobre isso que a gente ouve a toda hora. Eu estou com um encosto em mim, me recomenda uma casa espírita que eu preciso tirar um encosto de mim. E outras questões assim nesta linha. Vamos falar do encosto. Vamos começar pelo encosto. Começar pelo encosto, depois chegamos na obsessão. Tá bem, então. Vamos a um intervalo bem rápido, voltamos em seguida com a sequência do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um
cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita na TV Diário, que você pode nos acompanhar aqui sempre nos finais de semana, sábado à noite, domingo à noite, também durante a semana, quando o programa é reprisado aqui na TV Diário, e também pelas plataformas sociais, né? E pode encaminhar as suas dúvidas, as suas perguntas. No bloco anterior ficaram 2 questões para serem tratadas agora, entre outras, né? Encosto e obsessão. O que é encosto? Encosto se enquadra dentro dos ensinamentos do Espiritismo? Do conceito de Espiritismo? Bom, a palavra encosto, se nós formos fazer uma analogia simples, se eu me encosto aqui nessa mesa, porque existe uma mesa para mim me encostar. Se o espírito se encosta em nós, é porque ele está encontrando ali um apoio, uma forma de se conectar, se encostar. Então, isso tudo depende principalmente das vibrações, dos pensamentos, da afinidade, né? E isso é importante que as pessoas compreendam, né? Essa questão do encosto, porque o encosto é também um irmão necessitado de ajuda. São as almas dos homens que viveram. Nós, numa outra dimensão. E eu posso fazer macumba para afastar esse encosto de mim?
Tem macumba no espiritismo? Não existe isso no espiritismo. Nem um tipo de trabalho? Nada? Não, só trabalho no bem. Né? Só trabalho no bem. Isso é uma diferenciação grande, né? Que no espiritismo não existe esse objetivo, porque o espiritismo coloca as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Responsabilidade. Né? Viver com responsabilidade. Então, o que a gente pode fazer por esses irmãos que estão assim, se encostando, se apoiando em nós de alguma forma, buscando muitas vezes o que para ele é um justo débito que eles querem cobrar, levar eles ao esclarecimento. E existe nas casas espíritas sessões especiais, né, para esclarecimento de espíritos, né, para que eles possam sair desse estado de sofrimento, porque muitas vezes eles também estão trabalhando de forma enganada, porque eles estão tentando pagar débito que eles nem têm com outros que estão usando esses irmãos para trabalhos, né. É sempre conscientizar que nós somos sempre responsáveis por nós mesmos, né? E responsáveis pelo nosso bem-estar, pelos nossos momentos felizes, mas também somos responsáveis, e temos que ser responsáveis também, não é culpa, é diferente. Temos que ser responsáveis pelas nossas aflições. Então, é comum muitas vezes a gente ver que é jogar para o espírito obsessor. Eu fiz tal coisa, mas assim foi influência. Tu me perdoa porque foi uma influência, não fui eu. Terceirizar a culpa. Terceirizar tudo que tu vai fazer aos espíritos. Às vezes o espírito obsessor está ouvindo, eu não cheguei perto, não fiz nada, né? Mas é preciso terceirizar, dar um nome, né, para aquilo que eu fiz, levando a responsabilidade para alguém. Mas essa questão do esclarecimento em relação à obsessão, se autorresponsabilizar pelo processo, né? Porque sempre vai, como o Jorge falou, sempre vai depender de nós essa conexão, né? E a obsessão pode ter maior ou menor, nós já falamos sobre esse tema aqui há bem pouco tempo, mas ela pode ter maior ou menor influência de acordo com, digamos assim, a força do espírito e a força ou a fragilidade, a fraqueza ou a abertura de quem recebe? O poder de atração, né? Quanto maior as condições que se dá para esses irmãos se aproximar, mais fácil fica a conexão. Mas existe, assim como existe a obsessão, existe a auto-obsessão, né? Que nós, às vezes, com a ideia fixa, com o pensamento fixo, nós acreditamos realmente que estamos sendo prejudicados, nossa autoestima está muito baixa, né? Nós estamos, às vezes, com a nossa fé um pouco abalada, né? E nós permitimos que isso aconteça. Né? Nós damos condições para que isso aconteça. Por isso que é importante a gente sempre lembrar. Né? Ali numa interpretação, numa abordagem que Kardec faz bem no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quando ele fala exatamente sobre a autoridade da doutrina e sobre a universalidade do conhecimento trazido pelos espíritos, né? Kardec afirma, por exemplo, que o Espiritismo é uma revelação. E ele faz uma série ali, faz um arrazoado, né, para demonstrar que o Espiritismo é uma revelação, porque nos mostra o mundo invisível que sempre existiu sem que nos dessemos conta. Ou seja, né, a existência do mundo espiritual não é uma invenção do Espiritismo. Independe de qualquer religião. Exatamente. Né? A espiritualidade existe desde o processo de criação. O que o Espiritismo faz? Né? Ele nos ajuda a compreender como é que é o mundo invisível. Kardec chama muito isso, né? Mundo invisível, tanto que diz, o que não vemos é muito maior e até muito mais importante do que aquilo que vemos, porque o que vemos está nos limites dos nossos sentidos físicos. Eu posso enxergar até os limites da minha visão aqui nesta sala, mas não tem vida aí fora? É evidente que tem, né? É a questão dos peixinhos do aquário. Se pudéssemos estabelecer uma comunicação com aqueles peixinhos e perguntássemos o que é o mundo? É aqui. Esse é o mundo, mas não tem vida aí fora, não. Tanto que se eu sair fora eu morro, sem as condições daqui. Mas existe toda uma vida. Então Kardec sempre insistiu nisso. O que não vemos, o invisível, é muito maior e até muito mais importante do que a gente vê. Outra questão, né, quando ele
fundamenta a questão da revelação. O Espiritismo, o estudo do Espiritismo nos leva a compreender e a estabelecer relações com o mundo invisível. Relações com o mundo invisível. E num determinado momento ele também nos diz, né, para não acreditarmos em tudo que vem do mundo espiritual. Não acreditemos em tudo que vem do mundo espiritual. A gente também tem essa tendência, né? Veio do mundo espiritual, então é uma verdade. Foi o Espírito que disse, verdade absoluta. Exatamente, o Espírito que disse. E aí ele justifica também, por quê? Porque os espíritos nada mais são do que nós somos, sem o corpo. Sem o corpo. Não é o fato de serem espíritos que vai dar um certificado de conhecimento avançado. Isso é o resultado de conquistas alcançadas durante as oportunidades da existência, como nós estamos tendo aqui, e num processo de estudos que continua também no mundo invisível. Sim. Importante essa questão da universalidade das comunicações, que Kardec sempre prezou, e quando ele fazia perguntas, ele recebia resposta de vários lugares, de vários países, de vários espíritos, e aí ele compilava as respostas realmente que eram semelhantes, iguais, né? Porque a doutrina é dos espíritos, não é a doutrina de Kardec, não é, então, é codificada por Kardec, mas trazida pela espiritualidade superior. Então isso é importante que a gente compreenda. Muito menos dos espíritas. Nem às vezes a gente quer se apropriar. Exatamente. O que nós precisamos fazer é manter a pureza desta doutrina, né? Porque está codificada, né, na literatura básica e em livros importantes, né? E cabe a nós levar adiante essa doutrina de forma pura, né? Perfeito. Mitos e verdades. Mais algum? Precisamos usar roupa especial para participar de uma sessão mediúnica? Né? Tem diferença a cor, porque hoje a gente sabe que tem estudos da cromoterapia, né? Estudos que tratam das cores também, e falam dessa relação que possibilita uma conexão maior, determinadas cores, enfim. Mas isso para o espiritismo faz alguma diferença direta no processo em si? Porque a gente vai, aqui em Santa Maria mesmo, né? Em várias casas espíritas diferentes, e a gente encontra vários contextos diferentes, né? A gente como palestrante também, eu faço palestras em algumas instituições especificamente, que tem um povo lá sentado na mesa, todo vestido de roupa branca. Em outras instituições, sequer alguém vai fazer abertura, vocês me mandam fazer abertura, ninguém fica lá na frente. Então, cada um trabalha de uma maneira, às vezes, um pouco diferente em sua forma, né? Mas isso, diretamente, a postura, o fato de ter a mesa diretamente, a cor da roupa que estão se vestindo, que diferença faz, que impacto tem para o trabalho em si? E às vezes a gente não tem essa percepção clara, e as pessoas nos perguntam, mas lá eles fazem os rituais um pouco diferente, o passe é muito diferenciado, né? E isso está certo, não está? Isso é espiritismo, não é? E é importante que a gente tenha essa percepção mais clara. Isso, é importante que a gente não perca a essência do espiritismo, né? Como Kardec codificou, porque nós não podemos fazer um espiritismo à moda da casa, né? Porque aí seria realmente virar uma salada, né? Então é claro que existem algumas diferenças, né? Como a Márcia colocou, mas que elas não comprometem a estrutura da doutrina espírita, né? Uma outra pergunta, já que estamos variando, né? É sobre o preparo dos médiuns. Quem vai para uma mesa mediúnica, qual a sua preparação? E aí eu falo em termos de alimentação, bebidas, meditação. Como a Márcia falou, tem casas com diferentes circunstâncias que a gente frequenta como palestrante, né? E em algumas até nos sugere um momento de reflexão antes de começar a palestra, de preparação, né? Noutras também a gente entra direto Te vira. e vai lá, né? Vamos fazer a explanação. No caso específico do exercício da mediunidade, o que se recomenda, o que se sugere, qual é a prática no preparo do médium? O que ele precisa fazer para melhorar a sua recepção? Eu penso assim, se o espírito não vai interferir ou vai interferir com relação à roupa, isso significaria que um espírito que está atrás de uma parede também não conseguiria interferir
em relação à parede. E a gente sabe que interfere, que o processo se dá pela vibração, pela sintonia, independente do material que está posto ali, independente da cor, independente da estrutura. Eu penso que seja a mesma lógica, né? Então, muitas vezes o cenário, a ritualística, ela serve para nós, para que a gente, de certa maneira, nos prepare, nos coloque numa condição de sintonia, porque eu ainda preciso daquele amuleto, daquele aparato. Mas a espiritualidade não precisa de nada disso. O processo, o fenômeno, o estabelecimento de conexões não se dá pela forma, e sim pelos níveis de fixação, como o Jorge trouxe, que é o que define tudo. Um outro mito que se tem, a pessoa que tem tatuagem no corpo, isso fica fixado no perispírito. Alto lá. É arriscado dizer algo assim, porque o processo é estabelecido por uma fixação mental. Dependendo do nível de conexão que eu estabeleço com aquela tatuagem, com aqueles processos ali, como serve para qualquer outro nível de conexão. A fixação mental é que vai estabelecer o vínculo. Não é o fato de eu colocar, às vezes, a mensagem de um filho, uma tatuagem pequena, alguma coisa assim. Agora, se eu estabeleço um vínculo de paixão ardente por aquele processo, no nível de uma fixação deletéria, né, conflituosa mentalmente, isso sim vai estabelecer as conexões e vai certamente interferir no mundo espiritual, até com a interferência daqueles irmãos que estão ali engessados em alguns processos também, que se ligam a esses processos, menos sãos do estado mental em que o indivíduo se encontre, né? A Márcia trouxe um termo aqui que eu quero, né, claro, encaminhar para a mesa, para qualquer um dos... Mesa branca? Mesa branca. Mesa branca. Branca e preta. Mas assim, colocar o Diógenes também mais aqui. Uma saia justa. Perispírito. Quem está nos assistindo agora, quem é estudante, quem é espírita, sabe do que nós estamos falando, mas é possível que muitas pessoas que estejam agora nos assistindo não saibam. O que é perispírito que a Márcia falou? Pois perispírito é um termo do espiritismo, né, que alguns vão compreender como psicossoma, que seria um segundo corpo, né, que não seria um corpo físico como o nosso, mas é uma cópia deste nosso corpo que permanece após a morte. Então esse perispírito, ele seria, vamos pensar assim, uma vestimenta do espírito. Quando a gente diz que eu enxerguei um espírito, não, tu não enxergou o espírito, tu enxergou o perispírito. Né? Tu enxergou a roupa dele, que vai ser conforme o seu equilíbrio mental, né? Então o pensamento, conforme esteja o espírito em nível de equilíbrio ou desequilíbrio, isso vai repercutir no seu corpo perispiritual. E é ali onde estão gravados toda a nossa história, todas as nossas memórias. As nossas memórias reencarnatórias, os nossos arquivos estão todos ali. Então essa cópia, né, que não é uma cópia física ponderada, né, densa como a nossa, mas é um segundo corpo que se mantém após a morte. E faz a ligação entre o espírito e o corpo. Isso, é um mediador ali, né? Esse mediador. E corpo. Eu queria só fazer uma observação nessa questão do preparo, né, que tu falou, Vicente, que assim, é muito importante que a gente esteja bem preparado, porque quanto mais nós, por exemplo, hoje é um dia que nós temos sessão mediúnica na casa, às terças-feiras, e é um dia especial. Para mim, por exemplo, eu consigo, já desde a manhã eu começo a lembrar disso, a pedir ajuda aos meus mentores, pedir ajuda à espiritualidade, né? E é importante que uma sessão mediúnica aconteça numa casa espírita, porque na casa espírita existe todo um preparo da espiritualidade, toda uma proteção e uma organização para trazer aqueles irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que possam realmente tirar proveito e possam esclarecer as suas dúvidas, né? Dentro dos limites do esclarecedor e dentro dos limites daqueles médios que estão trabalhando. Então isso é muito ajustado e faz com que uma sessão seja muito proveitosa dentro da casa espírita. Por isso que acontece ali, né? O ambiente todo é preparado para isso. Aliás, nesse sentido, uma pergunta que também me foi feita por uma pessoa que não é espírita e tem, enfim, a sua religião, né? Mas tem curiosidade a respeito do espiritismo, do mundo espiritual, né? Os espíritos, eles podem, digamos assim, aparecer em qualquer lugar ou tem que ir num lugar específico? Não, eu vou para tal lugar porque lá eu vou me comunicar com os espíritos. Bom, se a pessoa tem essa fé, essa crença, vamos dizer assim, essa certeza que vai ser lá,
pode até facilitar para ela, mas não depende, né? Não depende, isso não existe essa dependência específica da localização física, né? Porque os espíritos estão em todos os lugares, né? Mas eu queria comentar quando a Márcia falou da questão da tatuagem, né? Que eu tenho uma tatuagem aqui, e quando as pessoas me perguntam o que significa essa tatuagem, que é uma vírgula, né? Eu digo, tu tem um tempinho para a gente conversar? Aqui a vida não é um ponto final, vamos conversar sobre isso. Então, isso me dá a oportunidade, né? Até na questão do sentido da valorização da vida, né? Dos problemas que nós enfrentamos, que são todos passageiros, né? Então, a tatuagem, quando tem um significado, eu acho ela importante também, né? E algo bem importante quando a gente começa a estudar a doutrina é que a gente tem que ter muito cuidado com o tudo, com o sempre, né? Nunca. Com nunca, né? Com essas polaridades, ou é um absolutismo, um generalismo, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos, nós somos muito subjetivos. E cada um está numa caminhada diferente, cada um tem as suas particularidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado, como a gente diz, né? Tem tatuagem, se ferrou. Tu lidar bem com o não sei é libertador, né? Quando a pessoa te faz, olha, não sei, eu vou dar uma pesquisada, até surgiu a curiosidade, é tão bom isso, a gente admitir realmente que, poxa, não tinha pensado sobre isso. Temos que avaliar o contexto, relaxa, não é uma tabelinha que tu vai encaixando assim. Eu tenho dito isso, tenho usado esse recurso, não é uma ciência exata. A biologia também não é exata. Também não é, está sujeita a modificação, né? Olha, um mundo... A própria questão do perispírito, né? que o Diógenes abordou a partir da referência da Márcia. O perispírito, ele se apresenta sempre da mesma forma? Ou ele pode ter variações? A depender do espírito... Sim, tem essa elasticidade, essa flexibilidade para ser apresentada de diferentes formas, né? Formas bem grotescas muitas vezes, né? Às vezes formas bem grotescas. Dependendo da finalidade. Dependendo da finalidade. Qual é o objetivo? É assustar, é alertar, é despertar, é chamar a atenção. Né? Outra pergunta que me fizeram. Né? Qual é a certeza? Tudo bem, digamos que eu acredito na vida depois da morte. Ok. Acredito, mas qual é a certeza que eu vou ter que depois de morrer, na expressão tradicional, desencarnar, né? Vou encontrar o meu ente querido do lado de lá? Já que vocês, e aí ele acrescenta um outro dado que é dos princípios da doutrina espírita, já que vocês acreditam em reencarnação, pode ser que eu chegue lá e o meu ente querido já tenha reencarnado de novo, já esteja de volta à Terra? Sim. Como é que eu vou saber? Não vai saber, não tem certeza. Não existe essa certeza. Impossível. Agora tem uma coisa interessante nisso. São dentro das polaridades, tanto o amor como o ódio, ele vai aproximar, ele vai unir. Então, quando a gente ama alguém de verdade, com certeza a gente vai poder reencontrar. Até porque esse amor que atraiu numa encarnação já é muitas vezes o amor antigo, muitas vezes, né, o amor que já vem de outras existências, né? Então, a paciência, o tempo é diferente no plano espiritual. A gente não consegue descrever, não consegue explicar, mas o tempo é diferente. Que para nós, como a gente entende que a vida é um flash, né? É uma passagem rápida, para nós é uma eternidade, uma vida, né? Sim, claro. Então, esse é o espírito. Deus não separa eternamente aqueles que se amam. Exatamente. As conexões vão se estabelecer sempre. Outra questão... E como a gente está nesse processo, desculpa, Diógenes, como a gente está nesse processo de ir e vir, o que eu também acabei dizendo, até por intuição, né? Não, mas não te preocupa com isso. Se tu chegares lá, o teu ente querido não estiver, já tiver retornado, no momento adequado tu vai saber. Né? Não vai... E aí vem a questão do amor. E do próprio ódio, né, que não seja nunca causa de aproximação, mas sempre vai, de uma ou de outra maneira, manter os espíritos unidos, tá? Juntos aqui, juntos no mundo espiritual, ou lá e aqui. Até importante também colocar aqui, que a nossa família no mundo espiritual é muitas vezes maior que a nossa família terrena. Nós temos convivências de outras existências que nos aguardam e que estão hoje também torcendo e vibrando por nós.
né? E nós vamos reencontrar. Então, assim, é uma família muito grande, né? Importante essa observação do Job, que vem ao encontro daquilo que Kardec nos disse. O que não vemos é muito maior do que aquilo que vemos. Então, as nossas referências também agora aqui são desta existência. Mas nós não somos só desta existência. Nós somos de outras encarnações. Centenas, milhares. Milhares. Quantas famílias tivemos? Exatamente isso. Quantas pessoas com as quais já convivemos, quantas pessoas foram importantes que agora a gente se mantém distante pela memória, mas muito próximo pela espiritualidade, que não diminui, principalmente nos laços de amor. Então, realmente, né, a gente está esperando ver do lado de lá os nossos parceiros, nossos entes queridos, e agora nós podemos encontrar, né, quem também está à nossa espera já. De outras encarnações. E nós vamos relembrar lá. Exatamente. Te encontrei de novo. Olha aqui, nos reencontramos. Tomara que não seja para cobrar contas, né? O males que a gente praticou por aqui. Nessa questão de ódio que eu comentei, é importante também lembrar que esses relacionamentos que são pesados, eles acabam tendo que, cedo ou tarde, esses nós precisam ser desatados. E esses nós só se desatam pelo amor, pelo perdão. Então, a importância, enquanto nós estamos aqui, enquanto estamos a caminho, né, como disse Jesus, com aqueles que, porventura, a gente não tem uma simpatia maior, que a gente procure perdoar e pedir perdão. Que é muito mais fácil resolver, desatar esses nós aqui, nesse plano físico. Né? É verdade. Até porque estamos num processo de aprendizagem, né? Nós levaremos daqui as nossas aquisições desta existência, a nossa evolução de agora. Por isso a importância de aproveitar cada momento, cada situação, para darmos sequência à nossa caminhada. Não houve uma interrupção, assim como a morte não é uma interrupção. A morte não zera a vida de ninguém. Sim. A morte só nos transporta para uma outra dimensão, libertados, né, livres desse corpo, desta carne que hoje nos limita por aqui, nos mantém aqui. Que as pessoas dizem assim, a única coisa certa é a morte. E o Espiritismo diz, a única coisa certa é que a morte não existe, né, que a vida continua. Né? Que a vida continua, que a vida continua numa sequência lógica, racional, e aí vem a questão da justiça. E tu, Jorge, que trabalha muito com essa questão, né, do próprio suicídio, quantas pessoas praticam suicídio na ilusão de que, bom, eu não aguento mais, e se eu não aguento mais eu vou zerar, eu vou terminar aqui. Não termina, leva as mesmas aflições, as mesmas preocupações, as mesmas dores. O único sentimento que existe em comum após o suicídio é a decepção, porque não conseguiu terminar com aquilo que achava que era, vamos dizer assim, insuportável, e continua, né? Exatamente. Conecta com o que você dizia, Vicente, de que realmente a percepção a nossa é limitada, que o lado de lá tem uma amplitude muito maior, e às vezes mesmo enxergando as coisas aqui, a gente enxerga com um olhar turvo, obliterado, em razão justamente das nossas fixações, das nossas ideologias, da forma como a gente percebe e sente as coisas. Às vezes mesmo vendo de maneira clara o contexto, a nossa interpretação é totalmente equivocada daquele contexto, né? Muitas vezes nessa busca de conectar com o ser amado que já partiu antes, não conseguimos perceber que às vezes ele já está ao nosso lado e já voltou. Já está no contexto familiar novamente, que o processo reencarnatório já possibilitou aquele reencontro, e a gente fica num afã, numa ânsia, numa angústia, em busca de coisas, e não conecta realmente com a essência principal, que é o amor, que são as relações que se estabelecem para nos levar a um despertar diferente da vida, né? Aliás, dentro dessa amplitude que a gente tem falado aqui, das possibilidades que a doutrina espírita nos ensina, uma delas é exatamente sobre o tempo de permanência, né, no mundo espiritual, na erraticidade, como a gente chama. Né? Qual é o tempo? Que tempo a gente fica no mundo espiritual antes de um retorno? E tem uma questão, não me lembro o número agora dela, do Livro dos Espíritos, que tem a resposta.
Pode ser de minutos até séculos. É muito relativo, muito relativo. A história de cada Depende de cada um. Depende de cada um. Das necessidades, das possibilidades, dos merecimentos, né? Do cumprimento da missão. Né? Eu outro dia fui fazer uma visita ao túmulo da minha filha, né? Mas desde que, antes, durante, depois, convencido, não, eu sei, tudo bem, não é lá que tu vai estar, mas eu quero ir lá, quero dar uma olhada, quero saber como é que está. Agora é Dia dos Pais, a gente sempre quer saber como é que está, como uma foto. A gente mantém uma foto ali de um ente querido, seja encarnado ou desencarnado, e se ela vai ficando empoeirada, a gente vai limpando. Né? Quer dizer, tem uma boa imagem. Então vamos lá para ver como é que está. Não que ela estivesse lá, a gente sabe disso. E passe essa informação, né, para quem entender. Mas aí me chamou a atenção que tinha ali do lado, e até nunca tinha me questionado sobre isso, pessoas que viveram minutos, porque eu vi ali pela data de nascimento e de morte a mesma data. Então a passagem por aqui foi em instantes. E tinham duas crianças ali, né, a referência, gêmeas, e a diferença era de minutos, né? E aí eu fiquei pensando, qual a finalidade desta vinda, a finalidade desta vinda tão rápida, e veio uma e ficou minutos e voltou, e a outra alguns minutos a mais e voltou também pelos registros que estavam ali. Então vejam o quanto isto, né, é grandioso, nesse processo de eternização, de imortalidade da nossa vida, de oportunidades de crescimento e de evolução. Como é relativo o tempo lá, é também aqui. Também aqui. Também aqui. Esse tempo de passagem aqui realmente está na mão de Deus, né? Nós precisamos aceitar aquilo que não depende de nós, né? E fazer a nossa parte naquilo que depende de nós, né? Pois é, olha só, e o tempo, né, de novo voou. Falamos de algumas das coisas que são do Espiritismo, que não são do Espiritismo, claro, num contexto que é enorme, né? A doutrina foi codificada por Allan Kardec, mas a vida espiritual continua permanentemente num estado também evolutivo. Nós somos seres evolutivos. Fomos feitos, como nos responde a espiritualidade, na questão 132 do Livro dos Espíritos, para chegarmos à perfeição, no tempo de cada um. Tá? Tem uma música do grupo Castelã que se chama Revelação, e ela explica muito bem o que é a doutrina espírita, e eu costumava cantar para as crianças quando elas estavam começando a repetir a música, para entender um pouquinho o que era o espiritismo. Eu não vou cantar ela, claro, porque minha voz não possibilita isso, mas a letra da música é linda, eu vou dizer ela, então, porque ela resume para mim o conteúdo do que é a doutrina espírita, né? Ela inicia assim, ó: ciência, filosofia e religião. Doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui, que fala que sem caridade não há salvação. Confirma que Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade, que acredita no amor sublime, que acredita na liberdade, mas que o homem deve se instruir e conhecer a verdade. O espiritismo não tem dogmas nem rituais, não usa cigarro, bebida, velas ou cristais, não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais, não pratica qualquer sacrifício com pessoas nem com animais. Essa doutrina respeita qualquer religião, tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, que é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre os homens de qualquer nação. E aí cantada ela fica linda, mas ela explora muito do conteúdo do que realmente resume a doutrina espírita. Olha, se eu tivesse ligado agora o programa,
e tivesse pego só esta mensagem da Márcia, já teria valido a pena. Isso é espiritismo. E que não está aí, não é espiritismo. Jorge. Nada mais. Então, a importância dessa comunicação com os espíritos, que o espiritismo também nos coloca, né, de nós estarmos com a nossa intuição desperta, nós estar sensíveis a isso, né, porque toda hora a espiritualidade, os nossos mentores estão conosco, tentando nos ajudar, e nós precisamos falar com Deus, ou precisamos falar com eles. Muito bem. Perfeito, mas eu nem ouso jogar mais alguma coisa aí, deixa essas mensagens lindas aí pro final. Jorge Brandão, Márcia de Ford, Diógenes Chaves, obrigado mais uma vez pela companhia, pela oportunidade, pela carona. Obrigado. Pelas informações muito importantes que eu tenho certeza foram aqui transmitidas para quem está nos acompanhando. Despertar Espírita termina hoje aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.